tarde, amigo internauta. Começando mais um Jogo Limpo, hoje, dia 28 de setembro de 2013. O último programa do mês, né? Sábado que vem já estaremos em outubro. Nesse programa de hoje falaremos bastante de futebol, como é de costume, também um pouco de basquete, tem futebol de areia, as notícias que estão rolando ao mesmo tempo que o programa vai ao ar, contando sempre com a sua participação aí de casa, amigo internauta. Falaremos da Copa do Brasil, falaremos da Copa Sul-Americana, da rodada do Brasileirão, das crises envolvendo alguns clubes brasileiros, também das possíveis negociações para 2014. Já começaram a ventilar nomes nos grandes clubes aqui do Brasil para se reforçar para 2014, o próximo ano, o ano da Copa do Mundo. Todo mundo quer ficar de bem, quer aparecer bem na fita, aproveitar ao máximo essa exposição. Não é mesmo, Jorge? Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos os amigos aí da UTV. E, sem perda de tempo, falaremos aí do basquete. O basquete tem aí o pré-olímpico, o pré-mundial, a Copa América do lado feminino. E o Brasil, lamentavelmente, perdeu para Cuba ontem na semifinal por 72-68. Mas o Brasil ainda tem chance hoje, às 7 horas da noite, na disputa do terceiro lugar contra Porto Rico. E ao contrário do masculino, não vai ter convite não, né? O feminino vai ter que ganhar aí contra Porto Rico para garantir a vaga aí no Mundial ano que vem. O Brasil só ficou um Mundial fora. Então o Brasil também no feminino tem uma tradição grandíssima, então não pode perder a oportunidade. Então o Porto Rico é um time muito fraco no lado feminino, né? Ao contrário do masculino que está classificado para o Mundial. E o Brasil vai ter que aí, com a sua força, com a volta da Adrianinha, né, que voltou até que bem para a seleção brasileira, jogar bem junto com as meninas, né, para sacramentar aí a classificação para o Mundial, que vai ser no ano que vem. Vamos torcer para dar tudo certo para a seleção feminina, né? E se perder não tem boi, né? Não vai. Não vai mesmo. Tá fora. Esse é o drama. O masculino ganhou o convite. Não, ainda não. Vai ser definido mês que vem. Tudo indica que vai ganhar, Jorge? Eu acredito que sim, mas vai ser difícil, hein? Muitas equipes europeias ficaram fora, né? Por exemplo, a Rússia, medalhista olímpica em Londres, pode ser que galgue uma vaga, né, desse convite. Então são 4 convites, né, no masculino. Não vai ser nada fácil o Brasil garantir essa vaga, não, Hugo. Não é nada fácil. Que feia a situação, mas enfim, né? Vamos ver o que acontece. Hoje eu consegui entrar aqui no nosso chat, dando boa tarde pra galera, e também, no nosso Facebook, facebook.com/programa Jogo Limpo, já estamos lá com os tópicos. E hoje vai ter promoção no programa, hein? Fica ligado também, daqui a pouco a gente vai falar dessa promoção. Falando do Brasil, que perdeu aí no basquete feminino, o Brasil também perdeu no futebol de areia, hein, Jorge? Pegou na semifinal a Espanha, nunca havia perdido pra Espanha, tomou um pau de 2-1, tá fora da final. Final vai ser Espanha e Rússia, e o Brasil, infelizmente, vai disputar o terceiro lugar. A Rússia, que por sinal é a atual campeã do futebol de areia, né? Mundial do futebol de areia. Então o Brasil está fora dessa decisão, infelizmente. Vamos falar um pouco de futebol internacional? Nessa rodada do Espanhol, o Barcelona ganhou 2-0, só que o Neymar não jogou, do Almeria. E o Messi sentiu uma contusão, saiu machucado, então preocupa para o meio da semana na Liga dos Campeões. Porém, na rodada passada, o Neymar inaugurou as redes espanholas pelo Campeonato Espanhol, e a gente vai dar uma olhada aí na tela, o gol do Neymar, o primeiro dele em Campeonato Espanhol. Bela jogada do Alexis Sanches, falhou todo mundo ali na defesa, e o Neymar guardou, Jorge. Belo gol aí do Neymar, né? Tá aí, ó. Foi poupado hoje. O goleiro falhou, né? Não, mas goleiro, a o defesa. importante é que o Neymar aí sacramente a história dele no Barça, né, Hugo? É necessário e importante que o Neymar brilhe aí no Barcelona para que a sua carreira galgue a passos gigantescos, como já falamos aqui na semana passada, para tentar aí ser o melhor do mundo, que é o grande desejo dele. Tem condições, ô Jorge, de chegar a esse ponto, melhor do mundo, agora fazer um golzinho pelo Espanhol? Como é que você vê isso aí? Calma, né, Hugo? Como falamos semana passada, né, tem que ter um pouco de calma. Eu acho que o Neymar tem muito trabalho pela frente, vai ter que comer muito arroz e feijão para que chegue aí ao melhor do mundo. Quem sabe daqui a 4, 5 anos. Agora o Messi se machucou, né? Ele tem se machucado constantemente nesse último ano, né, Jorge? Será que a idade chegou para o Messi? Mas o Messi é novo, né? Qual seria o motivo de tantas contusões seguidas e sempre contusões musculares? Não é pancada, não é torção, é mais uma contusão muscular, Jorge?
Hugo, pode ser também o preparo que ele teve, né, desde menino, né, o reforço físico que ele teve, ele está agora sentindo, e isso pode ser várias coisas, né, Hugo? Mas assim, temos que torcer porque o cara é realmente o melhor do mundo, com sobras, né, e a gente tem que torcer para que ele jogue, continue quebrando recordes. Hoje ele fez um gol, né, apesar de ter se machucado, mas guardou o primeiro gol do Barça, né? E com isso o Messi agora é o quarto maior artilheiro da história do Campeonato Espanhol, e do jeito que a coisa anda, acho que ele bate o primeiro lugar ainda esse ano, viu? Se ele continua, lógico, se ele não se contundir tanto, se tiver mais regularidade, né? Porque o Messi é uma máquina de fazer gols, né? É impressionante a regularidade dele nesse sentido e de objetividade, né? Ele não tem firula, ele sempre joga para frente, definindo da melhor maneira possível, da maneira mais rápida as jogadas, sempre com muito êxito. Então a gente tem que torcer para que ele realmente continue brilhando, porque realmente ele é o cara. É verdade. E essa objetividade do Messi eu acho que está ajudando o crescimento do Neymar. Que ele começa a olhar para o Messi, vai se espelhar no melhor do mundo e ele está mais objetivo também. Deu essa impressão nos últimos jogos da seleção brasileira. Falando em seleção brasileira, vamos falar da convocação para os super amistosos contra a Coreia do Sul e Zâmbia, né? Os dois últimos do ano, tudo indica, né? Pode ser que alguém arrume algum lá para novembro, mas a princípio são esses dois, né, Jorge? Contra a Coreia do Sul e contra a Zâmbia na metade de outubro. Seguinte, vou passar as posições e a gente já vai debatendo as posições, Jorge. E o amigo de casa eu já vou colocar no nosso Facebook também, tem o chat aqui que a galera pode colocar alguma coisa, eu vou tentar ler os dois ao mesmo tempo, né? Coisa quase impossível, mas vamos tentar. Pro gol, Jefferson, Diego Cavalieri e Vitor. Lembrando que o Júlio César está machucado. Alguma objeção, Jorge? Nenhuma. Também não. Pro gol tá beleza. Dos três, eu acho que o Vitor deveria ser o titular. É a única... algo mais que eu tenho a dizer sobre os três. Vamos ver, né? Eu acho que tá todo mundo no mesmo nível. Então qualquer um vai servir bem a seleção. Tá certo. Pra zaga, Dante, Dedé, Henrique e Davi Luiz. Mais uma lembrança aqui, o Thiago Silva está machucado tá fora, nesse momento. bom E os tempo. quatro zagueiros, ô Jorge? Hugo, já falamos sobre isso na outra convocação, né? O Felipão é corporativista, né? Adora a sua antiga equipe Palmeiras, né? Porque treinou o Henrique com aí um bom tempo e não vejo outro motivo. Não vejo, né? O Gil do Corinthians, que tem se destacado tanto, não é lembrado, né? Vários outros zagueiros, os zagueiros do Atlético não são lembrados, né? Então eu acho que o Felipão tem que abrir mais o olho nesse sentido. Eu acho que o Henrique não merece ser convocado de forma alguma. De forma alguma. Deixa eu já colocar na nossa fanpage aqui para a galera também opinar sobre essas sobre a convocação para esses amistosos, mas voltando aqui na convocação, é o seguinte, o Dante já está na Copa, né? Fato. Não está em toda a convocação, tudo mais. Davi Luiz também, né? E o Thiago Silva também. São os três que eu tenho certeza que só não vão para a Copa se acontecer um desastre com eles. Aí sobrou uma vaga, que o Henrique tem sido convocado nos últimos amistosos. E eu concordo com você, Jorge, dizendo o seguinte, que o Henrique está jogando uma Série B extremamente fraca. É uma das piores Série B de todos os tempos. E aí você não tem parâmetro para o jogador ser convocado com a seleção brasileira com a visão de Copa do Mundo. Se é um amistoso contra a Argentina, aquela coisa que tinha todo ano, o Superclássico das Américas, você pega... Não entendi. Vai voltar esse ano, né? Não teve, né? Era pra ter, né? Não teve porque não tinha luz lá na Argentina, né? A várzea danada lá no estádio lá. Mas o Henrique, pra jogar, até se bem que pra jogar também o Superclássico das Américas, tem zagueiro bem melhor que o Henrique jogando a Série A. Até porque se o Henrique fosse tão bom pra seleção brasileira, ele não tava na Série B. Não tinha ido pro Barcelona e nunca vestiu a camisa do Barcelona. Na verdade, aquela vez que ele foi convocado foi pra ser vendido. É fato isso daí, com o Dunga. Todo mundo sabe disso. Então eu também concordo que o Henrique não deva fazer parte do grupo. Acho que é uma convocação, como você disse aí, corporativista do Filipão. Tá amenizando porque ele ajudou a derrubar o Palmeiras, agora quer dar uma moral pros caras. E o Dedé, eu sempre gostei do Dedé, Jorge. Eu acho o Dedé um grande zagueiro. Mas o Cruzeiro tá jogando muito bem, mas ele não é nem um dos destaques do time do Cruzeiro.
Destaque que eu digo assim, não é um cara que tá fazendo gol, não é um cara que tá fazendo jogada, tem falhado nos momentos cruciais. A Copa do Brasil, o Dedé entregou a rapadura pro Flamengo. E eu vou falar pra você, quem eu tenho visto, não tão de perto, mas sempre que você acompanha alguma coisa, está jogando muito bem, é o Miranda do Atlético de Madrid, que não tem uma oportunidade na seleção brasileira. Para mim, o Miranda formaria uma dupla com o Thiago Silva perfeita, de titular ainda. Porque o Davi Luiz, para mim, ele é enganação, não é tudo isso. Mas a ressalva aqui, eu concordo com você, Henrique, e também faço uma ressalva ao Dedé. Eu acho que o glorioso Miranda deveria ter uma oportunidade nessa convocação. Para as laterais, Daniel Alves, Maicon, Marcelo e Maxwell. Olha aqui, Jorge, eu vou falar para você. E só para completar a zaga, tem o Gil também, que está melhor do que o Dedé e do que o Henrique. Só acho que o Miranda ainda está na frente do Gil, mas o Gil, dentre os que jogam no Brasil, é o melhor zagueiro que o Brasil tem hoje, é o Gil do Corinthians. A má fase do Corinthians ainda não afetou o Gil. Tirando aquela falha com a Ponte Preta, mas não foi só dele. O ano do Corinthians não afetou o Gil. O Gil tá o Gil tá bem. O Gil chegou, tomou conta, tanto que o Chicão foi mandado embora e o Gil ali é o titular. Para lateral, Daniel Alves, Maicon, Marcelo e Maxwell. Eu acho que não tem muito onde fugir disso, Jorge. Não, também acho. Acho que tá justo. Pelo menos nisso aí eu hei de concordar. O Maicon fez uma cagadinha lá no último jogo, mas estava muito tempo sem vir também. Mas na boa, o Maicon banco. Não, sim. O Daniel Alves tem jogado melhor agora, ele cresceu. Mas eu acho que é isso daqui, não foge. Para meia, né? Aí tá misturado volantes e meias. Tá. Paulinho, Hernanes, Luiz Gustavo e Ramires, que seriam os volantes. Os volantes. E mais o Lucas Leiva. Paulinho, Hernanes, Luiz Gustavo e Ramires, para mim é o que tem. Não tem assim... Talvez o Luiz Gustavo possa ficar de fora, mas precisa ter um brucutu também. Então eu acho que é bem por aí, Jorge. Eu só não concordo muito do Luiz Gustavo jogar Ramires, Luiz Gustavo e Paulinho, por exemplo. Para mim tem que ser 2 com 2 meias. Hugo, esquece. O Felipão não vai fazer isso. Mas... Não faz. Eu também concordo com você. É. Mas não dá. O Felipão não pensa dessa forma. Ele nunca vai pensar dessa forma. Nunca. O futebol dele é o defensivo extremo. Não tem jeito. Não tem jeito. Ainda mais com o Parreira de coordenador técnico ajuda mais ainda nisso. Não, tem esse problema. Mas até aqui, beleza. Não entendi a convocação do Lucas Leiva. Ele tá sumido aí, né? Faz tempo que ele não mostra muita coisa. Se aparecesse Felipe Coutinho na convocação, eu entenderia, porque tem segurado o Liverpool. Tem feito boas exibições. Seria um meia, né? Teria um volante a menos e um meia. Era melhor o Felipe Coutinho, porque aí, de meia, só tá convocado o Oscar e o Lucas. Pra variar um pouco. Que o Lucas não é nem um meia, ele é um ponteiro, praticamente. Meia só tem o Oscar. Que aí a gente já sabe quem vai jogar, né? Paulinho, Luiz Gustavo e Ramires, Oscar, e o meio de campo é esse. Com 3 volantes e o Oscar sendo o cara que vai ter que fazer tudo. Então, no lugar do Lucas Leiva, eu também não concordo. Para mim, ou o Felipe Coutinho, ou algum outro meia que esteja se destacando no futebol aqui no Brasileirão. Por exemplo, o Bernard foi convocado como atacante, mas ele também é um ponteiro, estilo Lucas, né? O Lucas está como meia, o Bernard está como atacante. Então, tá sem nexo essa convocação. Enfim, tá fraco de meia, na verdade. No meia aqui, Jorge, se a gente fosse analisar bem, teria que ser o Ganso se tivesse numa fase boa de seleção, né? Aí seria um meia junto com o Oscar. Se a gente levar em conta que o Henrique foi convocado, não seria nenhum absurdo o Ganso ser testado novamente na seleção brasileira, porque ele tem acordado com as partidas com o São Paulo. Mas ainda também tá cedo pro Ganso ser convocado, mas o Lucas Leiva, para mim, é um absurdo, né? Eu não tenho mais o que falar. Tá certo. Já falei que o Lucas Leiva tá muito esquisito, né? Não curti também, não. Só se ele fosse vendido, né? Vai saber. Vai saber. Né? Pro ataque, Neymar, né? Não tem como fugir. Aí vem Hulk, que eu falei semana passada, era só se recuperar que voltaria. Até tá fazendo uns golzinhos no Zenit, vamos também falar a verdade. Mas, né, não continua sendo um jogador que não dá para estar no grupo da seleção brasileira. Nunca fez nada com a camisa da seleção brasileira. E já teve várias oportunidades o Hulk. Mas enfim, Bernard convocado, Jô, que depois dos gols que ele fez nos últimos amistosos, parece que o Fred vai ficar para trás. Com justiça, né? Aí vem outro convocado que para mim é mais uma aberração, o Pato. O que o Pato tá jogando, Jorge, para ser convocado
para a seleção brasileira numa reta final de preparação para a Copa do Mundo. Me explica essa convocação do Pato. Mas o Hugo, ele jogou bem na seleção nos últimos jogos, né? Tudo bem, no Corinthians realmente não tem mostrado muito, né? Muito pelo contrário. Muitos analistas dizem que o Pato está sendo queimado no Corinthians. Né? Por quem? Pelos jogadores, porque ele é um dos maiores salários do Corinthians, né? A contratação dele foi caríssima, a mais cara do futebol brasileiro, né? Do ano, né? Dizem que o Pato está sendo queimado. Você concorda com isso? Sua análise, Jorge. Olha, Hugo, é meio complicado ainda verificar sobre esse ponto de vista. É complicado. O que eu acho é que o Pato ainda não engrenou ali no Corinthians. Desculpa a sinceridade também. Né? O Pato ainda não mostrou muito o brilho do seu talento. Muitos dizem que o Pato, quando foi embora cedo do Inter, ficou queimado também para ele também nesse sentido, porque ele não deu tempo de mostrar o talento realmente, né? Porque foram pouquíssimos jogos, ele já foi vendido. Mesma coisa do Vitinho do Botafogo. É um pouco assim, é um pouco semelhante a comparação à história. Mas né? o Vitinho saiu sem ser ninguém, o Pato já tinha um nomezinho. Mas é que não, mas Hugo, foi poucos jogos, desculpa. Não. Foi poucos jogos que o Pato fez pelo Inter. Isso eu concordo, mas ele já tinha sido Saiu campeão do muito mundo. cedo, saiu como ídolo. Ah, mas saiu como se fosse o novo craque Mas é o que do ele futebol era, né? brasileiro, né? A ideia era essa, É meio né? estranho, mas foram poucos jogos, Hugo. É isso que eu quero dizer. Não teve um campeonato inteiro. Pô, não, o Pato foi realmente o maior craque do brasileiro. Sabe por que aconteceu entendeu? isso, Jorge? Lembra quando o Milan comprou o Kaká por 8, 9 milhões de euros e o cara falou que foi a presa de banana? O Inter ficou com medo de acontecer a mesma coisa, vendeu rápido. Poderia ter segurado. Mas o Kaká ficou Não, bom tempo o Kaká não era um craque, que ele se transformou em um craque no Milan. No São Paulo Você ele acha era... mesmo? Eu acho. Eu não acho. Eu acho que o Kaká no já São, era. No São Paulo o eu Kaká, acho que ele sim, era... ele era craque. Eu acho que ele era acima da média e no Milan ele virou um craque com a experiência, com tudo mais. Ele era mais que o Pato, isso aí eu concordo com você, não tem a Pra dúvida. mim já era a realidade, o Pato não era a realidade. Eu concordo que o Pato não era, mas a expectativa no Pato era maior do que a no Kaká. Quando surgiu. Sim. E por isso que o Inter já papum. Isso eu concordo. E aí tinha o Leonardo, ligeiro pra caramba, levando todo mundo. E aí foi. Mas eu acho assim, o que na seleção, nas últimas exibições, ele foi bem. Eu acho que é por isso que o Filipão convocou o Pato novamente. Mas agora o Hulk não dá, né? Agora sobre o Hulk... Não, calma aí. Aí o Filipão tá viajando, porque o Pato jogou bem. Fez um gol na Austrália, pô. Jogou bem. A bola bateu nele e entrou. Não fez uma jogada, não fez nada. Jogou bem aonde? Não é por aí. Quem jogou bem foi o Bernard. O Bernard arrebentou. Eu acho que o Pato foi bem, sim. Né? E dá pra ir pra seleção? Não, tudo bem. Você quer comparar, tudo bem. Foi adversário fraco, mas o Filipão quer ver resultado. Né? Eu acho que o Bernard também dá justa a convocação, mas voltando aqui. Hulk não dá mais. Só que não adianta, né, o também de falar isso. Hulk só sai da seleção contundido, você ficar fora por contusão. De resto, ele vai ser titular da seleção por muito tempo. Jorge, o nosso chat tá bombando aqui. Que bom. E eu tava olhando o Facebook. Então eu até aviso o pessoal que tá no chat também, que normalmente rola no Facebook, programajogolimpo.com/... Programa Jogo Limpo não, facebook.com/programa Jogo Limpo, porque por enquanto o Facebook tá mais importante que a gente. Também. Rodrigo Takasugi colocou aqui, o Pato foi convocado por conta de empresário que pagou. Ele é banco de um atacante peruano. Tá vendo aí. Pedro, o Henrique não é nem o melhor zagueiro do Palmeiras, o Wilson tá jogando mais bola. O Pedro falando aqui, o Rodrigo Takasugi, o Pedro, e a gente nem cogitou o fato do Henrique também não tá tendo grande coisa no Palmeiras. Frederico Augusto, eu esperava mais do Pato, ele não é nem sombra do jogador que eu imaginei que ele se tornaria. Foi o que a gente acabou de falar aqui. O Pedro colocou aqui, o Felipão joga no 4-3-3, não tem como jogar com 2 meias. É verdade. 3 volantes e 3 perdidos na frente, dependendo do Neymar. 4-3-3 aí? Com 3 volantes. Não tem igual 3-3, desculpa. O nosso amigo não tá... Não sei o que tá acontecendo com ele. Onde o Felipão o Frederico faz falou 4-3-3? que o Felipe Coutinho está machucado, Jorge. Por isso que ele não, de repente, não foi convocado por isso. Pode ser isso também. Muitas contusões, hein, Hugo? O Pedro colocou, quais posições vocês acham que o Filipão já definiu pra Copa, né? Eu já falei aqui, Hulk. Quer outro? Júlio César. Pra mim, ele não definiu os reservas das laterais e falta o reserva pro Oscar, o que me preocupa. Eu acho que nas laterais, Pedrão, agora ele definiu nessa convocação.
Daniel Alves e Maicon na direita, Marcelo e Maxwell na esquerda. Será que o Marcos Rocha não tem mais chance? Não, eu acho que não. O Filipão vai pegar a experiência do Michael, mesmo na reserva. É um jogador que já foi para a Copa, era titular na Copa passada, né? Eu acho que a defesa ainda não está definida. A zaga o lateral para mim tá, que é o que ele perguntou aqui. Certo. Aí ele pergunta assim, que não tem um reserva para o Oscar. Realmente, hoje não tem. Os nomes cotados para ser esse reserva do Oscar, ou até mesmo para jogar no lugar do Oscar, porque também o Oscar não é essa maravilha toda, não. Seria um Kaká em condições, Mas não vai. mas tá difícil, porque já se machucou no Milan, né? Vai ficar bom tempo Seria fora. um Kaká. O Lucas, se trabalhado, poderia jogar nessa função, porque ele no São Paulo era um ponta de lança, podia tentar, mas o Filipão não tem. Mas eu acho que o Lucas não ia servir bem nisso. Poderia ser testado. O Lucas não é mais ele não é armador. Mas ele é o cara que vai pegar e vai pra cima. Não, claro, mas O só Oscar que... não tem armado muita coisa, ele Mas vai o pra Oscar cima. mas o Oscar é Não. armador. Ele é mais armador, Né? concordo. Mas o Lucas poderia ser testado. É melhor do Se- que o Lucas ser se for testado assim- na ponta esquerda. Se for assim, joga o Bernardo, Hugo. O Bernardo, eu ia falar, você tem que chegar nos nomes, né? Não, você entendeu? O Bernardo é muito... Quer dizer que o Bernardo Não. é muito O superior Bernardo- ao Lucas nesse sentido. Nesse Sim, sentido. pra armar, sim. Porque o Lucas é pra mim Concordo. atacante. O não Lucas, ele é mais definidor. Ele não é armador. Ele é mais definidor, isso aí eu concordo. Você Ele entendeu? perto da área, vejo sobre- ele eu faz vejo um isso. estrago. Você teria um Ronaldinho Gaúcho, que se machucou, gente então vai falar pode ser que sobre nem isso, jogue hein? mais esse ano, né? Nossa, daqui a pouco a gente vai falar. A gente vai chegar nele, mas seria uma opção, apesar de eu descartar. Não mostrou nada Não, quando foi Felipão convocado. descarta. Eu também, não. eu descarto. Eu não descarto. Não mostrou nada na seleção. Quem tem bola tem que jogar. O outro meia que a gente tem seria o Alex, que tá velho, Ah, mas ele não vai. mas é brigado com o Filipão, depois que o Filipão fez uma trairagem lá na Copa Em 2002. E sobrou o Ganso, que precisa acordar mais. Ele o tá Ganso até ainda tem acordando. chance. Acho que o Ganso ainda tem chance. Se começar a jogar bem no São Paulo, nessa reta final aí, eu acho que ele tem chance sim. Pelo O que, ele Filipão tá, gosta dele. pelo que ele tá jogando hoje, Jorge, mereceria um teste na seleção? Não, ainda não. Ainda não. Tá melhorando a sua performance no São Paulo. Tá Você- fazendo valer o dinheiro. Mas ainda a seleção, ainda não dá pra ele não. Você concorda que aquela frase que o Muricy falou quando chegou, que o Ganso não tem que marcar e tem que ser marcado, ajudou nessa evolução? Claro, o Ganso não é marcador, mas ele não é marcador realmente. Porque ele era o maior ladrão de bola né? do São Paulo No até chegar o Santos- Muricy. No Santos, com o Muricy, o Ganso pintou e bordou. Até se machucar. Numa convocação, Jorge, com o Neymar junto, né? Lembrando que Ganso e Neymar foram a sensação Fizeram uma dos dupla. tempos atrás. Poderia ajudar o Ganso a melhorar mais um jogo com o Neymar? Eu acho que sim. Enfrentar uma Zâmbia da vida Eles se aí, uma conhecem, Austrália. né? Eles se conhecem. Poderia reerguer e Sim. aí brigar por posição? Sim, concordo, mas não concordo com ele ser convocado agora não. Ele tem que jogar mais bola no São Paulo para merecer essa vaga. Agora, o que o Pato tá jogando mais que o Ganso para ser convocado? Hugo, já falamos aqui sobre o Pato. Não, sim. Não mas- quero ser redundante. Sim. O Felipão achou que o Pato, que eu também achei, que o Pato jogou bem nos amistosos. Por isso, garantiu essa vaga mais uma vez. Então, mas teve uma chance sem estar jogando bem no Corinthians. Não, no Corinthians ele não tá jogando bem. Então, por que o Ganso não pode ter uma chance se o Pato É teve? diferente, Hugo, porque Aonde? o Pato já foi convocado. Então, Nossa, mas o essa- Ganso essa precisa guerra ser. Essas guerras de patos vai ser É. triste isso aí, essa comparação. De ave. De ave, exatamente. Não, Hugo, uma coisa é uma coisa, né? Que é o Pato, que já tem uma regularidade, voltou a ter uma regularidade na seleção. Outra coisa é o Ganso, que há muito tempo não estava fazendo absolutamente nada na sua carreira. Agora que está voltando a Nada jogar não. bola, o que o Ganso fez Nesses no São últimos Paulo? 2, 3 meses ele tá voltando a Não, jogar bola. o que eu falei, o Muricy voltou, É. o Ganso aos poucos está jogando, voltando Não, a com o jogar Alto bola. Hora ele já tava jogando melhor. Mais ou menos. Com o Ney Hugo. Franco é que a Mais coisa ou tava menos, triste, né? Não, o Ganso estava muito lento pro meu gosto. Não, mas Agora tá o Muricy voltando. falou essa semana, o preparo físico do São Paulo tá no lixo. Então, e o preparador físico... Mas sei lá. vamos ler aqui. O Pedro colocou discordo sobre o Hulk. Ele marca bem o lateral, Ah, tá. cobre bem espaços e chuta bem. É. Taticamente ele é muito bom. Ele chuta bem aonde na seleção? É. Várias pessoas falaram isso pra mim, Hugo. É, ele Né? chuta Mas- bem. O nosso amigo não é o primeiro, não. Vários pessoas, não. Pedro. O Hulk é excelente marcador. O Hulk taticamente é perfeito. Meus amigos, a gente está falando de seleção brasileira de futebol, onde não tem lugar para brucutu, não tem lugar para jogador tático. Me desculpe, né? Me desculpe. É isso que eu penso. Ó, o Frederico colocou. E o Diego Costa do Atlético de... Na verdade, ele não Diego colocou Costa ele. do Atlético, Ele colocou. O Diego Costa do Atlético de Madrid é um jogador subestimado. Concordo. Eu não...
Não é visto. Não é visto, Hugo. Dunga já viu Afonso Alves, né? Dunga Mas já caberia viu, o Diego Dunga já Costa viu, hoje? claro, aquele volante, nem lembro aquele volante. Era Fernando, né? Também da França. Dunga viu esses caras, não é verdade? O Felipe podia abrir espaço para o Diego Costa. Diego Costa vai ser convocado para a Espanha, viu, Hugo? Apesar de ele ter jogado já na seleção brasileira, a Espanha quer ele e a FIFA já está dando uma brecha para o Diego ir para a Espanha. É bom abrir o olho do seu Felipão, porque senão vão perder um excelente atacante que é um dos artilheiros do Campeonato Espanhol esse ano. Hugo. Ele está arrebentando o Atlético de Madrid juntamente com o Davi Villa. Ó, o Pedro colocou aqui. O Kaká saiu daqui como jogador comum, bom jogador no máximo. Vale lembrar que na Copa São Paulo ele era reserva. Não. Não concordo. Respeito, mas não concordo. O Pedro conclui aqui falando tipo, Jorge, o meio de campo seria Paulinho, Hernanes, Oscar no meio. Na frente, Hulk, Neymar e Fred. Seria o 4-3-3, aquela que você falou, que não joga no 4-3-3. O Pedro tá colocando que na opinião dele o 4-3-3 é Paulinho, Hernanes e Oscar... Hulk, Neymar na e Fred. teoria é isso, mas na prática você sabe que não é. Como você mesmo, não sei se foi ele que falou que defendeu o Hulk, né? Ou outro colega, foi ele mesmo. Você mesmo deu a letra, né, meu amigo? Você mesmo deu a letra que o Hulk é marcador. Ele não é atacante na seleção. No Zenit, no Porto, quando jogou, ele é atacante. O Rodrigo Takasugi colocou uma pergunta aqui que com certeza é para você, Jorge. Isso de seleção brasileira ainda. Tá bom. Você estava falando a gente discutiu do Ganso e do Pato, tal, que o Ganso, eu acho que ele mereceria uma oportunidade, o Pato teve uma oportunidade sem jogar nada, e você acha que o Pato jogou bem na seleção. Aí ele colocou assim, ele faz uma pergunta, o Felipão foi injusto com o Jadson? Todas as vezes que ele jogou na seleção ele foi bem, mas por conta da má fase do São Paulo ele não é mais convocado. Aí é um contrassenso do Felipão, porque na seleção o Jadson não foi mal mesmo, bem lembrado pelo Rodrigo aqui. Ele fez o feijão com arroz dele. Não é espetacular? Nunca foi espetacular. Mas fez o feijão com arroz. É isso que não dá pra entender. O Pato tá sendo convocado pra justificar a porra dos 40 milhões que ele custou, é isso? Vou até mandar um abraço aí pro Rodrigo. Ou vão vender em janeiro pra Europa de novo? Um abraço a ele. Então, Hugo, olha, boa pergunta realmente, parabéns. É contrassenso realmente. Assim, mas embora, desculpe aí os amigos, o Jadson, que nem você falou, ele não teve um destaque. Ele foi feijão com arroz. Mas o Pato também não teve, Jorge. Esse é o problema. Ué, Pato guardou. Convoca o Ederson. Pato o Ederson guardou. O Ederson, artilheiro do Brasileirão. Concordo. Não pode estar o Pato lá, o Hulk e o Ederson não tá. Aí eu não. Assim, Hugo, eu vejo no aspecto seguinte. Por exemplo, o Edson também foi brilhante. Eu também acho que o Edson já demorou para ele já ter uma chance, pelo menos no banco, lógico, não vai ser titular, mas já para conhecer o clima da seleção brasileira. Eu acho que o Edson, sim, deveria estar nessa convocação. Tá fazendo o Campeonato Brasileiro irrepreensível. Sem dúvida. O Adriano Santos colocou assim, Kaká ainda tem chances na seleção? Na minha opinião, não. Não tem mais, não. O Filipão não leva. Agora acabou. Se ele tivesse jogando no Milan... No mínimo jogando. Para depois jogar bem. Mas se machucou no primeiro jogo, é muito azar. Já falamos sobre isso. O Pedro colocou uma polêmica, que a gente até falou um pouco na semana passada, ele colocou assim, o Walter Gordo tá melhor que o Pato. No Brasileirão, sem dúvida alguma. Para a seleção já até falamos na semana passada já, né? A seleção eu acho que aí o Walter... O Pato já tá sendo um absurdo, na minha opinião. O Walter seria uma aberração. Não vejo também tão mal assim pro Walter, né? Não. Eu acho que o Walter, que nem vai ser no ano passado. Ia ser a seleção que foi com o Parreira lá, Ronaldo 200 quilos, Adriano 180, Ronaldinho 150, viu no que deu. Não é isso. Eu sei, lógico, o Walter para essa seleção vai ter que emagrecer, já falamos sobre isso. O pessoal tá falando aqui do Kaká da época que ele era reserva do São Paulo, o Pedro colocou que o Diego não poderia ser o reserva do Oscar, provavelmente deve ser o Diego ex-Santos. Do Wolfsburg, né? Tá sumido também, né, Jorge? Não jogou nada hoje, viu? Eu vi o Wolfsburg e Bayern hoje, não jogou nada. Eu acho que não é o caso, né, Jorge? O Diegão não é o caso. Bom, e aí para fechar aqui, para a gente voltar com os convocados, né? Que tem bastante coisa ainda, hein? O Thiago Andrade colocou, o Jorge está correto. Desde muito jovem, o Messi sempre foi muito exigido fisicamente e o corpo está sentindo agora. Isso na nossa fanpage, do Thiago Andrade. E convido a todos que estão no chat da UTV a ir para a nossa fanpage também. Curtir a nossa fanpage que está lá com 765 amigos.
os amigos do Jogo Limpo e Vamos muita adicionar gente aí, falando galera. sobre isso daí. Futebol internacional, Jorge, o pessoal teve aquele problema semana passada, essa semana foi mais tranquila, né? Alguns jogos rolando que eu vou ver se eu pego os resultados aqui enquanto... Você já falou do Barça, né? Já falei do Sim, Bayern. sim. Tem o Real jogando, se não me engano. O Real tá jogando. Enquanto a gente faz uma análise. Só que tem uma notícia aqui que eu Vai, queria um fala aí. comentário seu. O técnico do Galatasaray saiu de lá, o Fatih Terim, pediu o boné. E a imprensa turca tá dizendo que o mais cotado para ser o técnico do Galatasaray é o Drogba. O Drogba que é o centroavante do time. O que você acha disso, Eu Jorge? não vejo nada de anormal. O cara já é ídolo, né? Do time. Vi a partida do clássico lá, terrível contra o Besiktas, né? Felipe Melo à parte, né? Que não vamos ficar mais falando sobre isso, né? Que é ridículo, mas enfim, não vejo nada de anormal não. Eu acho que o Drogba já é um ídolo, já tá fazendo muitos gols ali, é querido pela galera e já tá velho também, né? Então eu acredito que já seja uma expansão para seguir a carreira de técnico. E você acha que tá na hora? Não dá para ele jogar um pouquinho a mais, não? Ah, já tá velhinho já, né? Eu acho que tá na hora de pôr o boné mesmo e já começar a pensar como técnico, realmente. Vamos ver o que acontece. Deixa eu ver se eu pego aqui os resultados de momento. Tá certo. Deu uma travadinha aqui, mas aí a gente vai falar um pouco disso. Daqui a pouco tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil. Brasileirão. Tem bastante coisa aqui pra acontecer nesse Jogo Limpo aí. Falta 20 minutos pra gente terminar. Vamos ter que acelerar um pouco algumas coisas aqui. Bom, não tá vindo os resultados agora. Eu vou puxar aqui os campeonatos que a gente vai ter que falar, Copa do Brasil, Sul-Americano. Vamos começar falando da Copa do Brasil. Vamos embora. Tivemos alguns jogos da Copa do Brasil nessa semana. Uma análise rápida de cada jogo e uma perspectiva de quem possa se classificar. E você de casa pode opinar pelo nosso fanpage e pelo nosso chat também. Na Copa do Brasil, Jorge, tivemos o 0x0 de Corinthians e Grêmio aqui no Pacaembu. Muita gente está dizendo que não foi ruim para o Corinthians esse resultado, não. O 0x0 foi bom porque lá qualquer gol pode fazer a coisa virar para o Corinthians. Como que você viu essa partida e se você acha que foi um bom resultado? Mais um péssimo resultado do Corinthians, eu não achei não. O Corinthians tinha que se impor em casa, né, Hugo? Né? E não foi o que aconteceu. O Grêmio totalmente retrancado, fez a sua parte e o Corinthians não teve objetividade nenhuma. Não teve, foi um jogo horrível do Corinthians mais uma vez. O Corinthians está devendo realmente, o Tite está quebrando a cabeça de colocar alternâncias de jogadores, porque tá difícil do Corinthians voltar às suas vitórias aí, né? Então, para mim, o Grêmio foi um bom resultado, porque o Grêmio, lá na arena, né, não vai jogar retrancado, né? Vai vir com Barcos, Vargas, Kleber, todos para cima do Corinthians. E vai ser um jogão. Acho que o Grêmio vai ter muito mais objetividade no ataque e o Corinthians vai ter que testar em muito a sua defesa. Eu acho que vai depender da semana, do momento. Agora a fase que está ruim. Mas como é daqui a um mês, se reverter no Brasileirão, E o Grêmio tá vai embalado. É. Né? Tem isso daí. Mas num primeiro olhar, sem dúvida alguma, tá pro Grêmio essa classificação. Lógico. Jogando também em casa, acho. tá por Grêmio. Mais pro Grêmio. No outro confronto, Internacional e Atlético Paranaense empataram em 1x1 no Estádio do Vale. O Inter empatou na Bacia das Almas com o Atlético Paranaense, Jorge. E o Edson perdeu o gol que poderia praticamente decidir. Fechar o caixão. Né? Eu acho que dá Atlético. Mesmo com 1x1 o Inter fazendo empate, acho que ele não vai ter força. A semana passada a gente já estava apostando no Atlético, É. né, Hugo? O Inter, esse ano, várias estrelas, hein, Hugo? Gastou milhões e milhões de reais aí. Tá gastando milhões e milhões na sua reforma do estádio, Beira-Rio para a Copa do Mundo. E tá fazendo um ano pífio com o seu Dunga, hein? Bom, como eu já falei aqui, Dunga nunca foi técnico, na minha opinião, né? Então, o Inter só tá pagando seus pecados esse ano. Verdade. Seguindo aqui com os confrontos, tivemos Goiás 2, Vasco 1. E o Vasco saiu na frente, amigo. Surpreendendo a todos o gol do Vasco logo no comecinho do jogo. Mas o Goiás virou para 2x1. Esse 2x1 pode se tornar perigoso pro Goiás, Jorge? Pode. Mas o Vasco tá numa crise, né? O Vasco tá quase lá no Z4. Ah, já tá no Z4, Tá né? lá já. Então, vai pegar aqui a tabela. tá difícil pro Vasco esse ano. Ainda acredito no Goiás classificar. No Goiás, né? E fechando aqui a Copa do Brasil, Botafogo e Flamengo ficaram no 1x1 no Maracanã. O clássico, né? Outro clássico, né? E o Flamengo também saiu na frente, o Botafogo empatou depois. E pra mim foi uma surpresa o Flamengo conseguir esse empate, Jorge. Mando do Botafogo, né? E aí ficou complicado pro Bota, né? O Bota 1x1, né? Um jogo bem equilibrado.
o Botafogo vai ter que suar a camisa no jogo de volta, que vai ser o mando do Flamengo, né? Então vai ter que fazer gol aí, porque senão o Flamengo vai se recuperar aí. O Botafogo sentiu demais, né, Hugo, a derrota do Cruzeiro. Desde então, o Botafogo só teve resultados negativos, e fica complicado. Sem dúvida alguma. Vamos falar então de Copa Sul-Americana, que está nas oitavas de final. Para começar, o primeiro jogo que a gente vai falar foi o São Paulo, que já entrou nessa fase da Copa Sul-Americana. Temos até o gol do São Paulo, no empate de 1-1 com a Universidade Católica. Temos só o gol do São Paulo, que foi do Luiz Fabiano, mas não pelas oitavas de final em si. E sim, porque foi o 100º gol do Luiz Fabiano no estado do Morumbi, né, Jorge? Uma marca bem respeitável. Mas como dizem os amigos meus, o Luiz Fabiano só faz gol no Morumbi também. Fora de casa ele não faz nada. E olha o toque do Ganso, Jorge. Belo toque do Ganso. Cadê alguém na seleção que tá dando um toque desse? E belo gol do Fabigol, né, Hugo? Não, foi um belo chute ali. Eu falo pra você, Hugo, o Luiz Fabiano, quando tem a cabeça feita, é um dos maiores centroavantes do Brasil, Hugo. Assim, com sobras. O Luiz Fabiano chuta bem, cabeceia bem, tem uma ótima velocidade. É só quando ele tem vontade, tem cabeça, ele pinta e borda. Ele mostrou aí, ó. Técnica, um chute brilhante e uma rapidez no toque, ó. O Ganso já viu ele lá, ó, pá. Entendeu? Então eu acho que o Luiz Fabiano, quando ele quer, ele é um dos maiores centroavantes do Brasil, indiscutivelmente. E o Muricy falou, né, que o São Paulo sentiu o segundo tempo, né, o físico, e aí só deu a universidade realmente. São Paulo, então, preparo físico, vai ter que trabalhar redobrado, porque senão cabeças mais, né, irão rolar, né? No fim do ano você não arruma se bem que físico, o Muricy já falou, né, que não vai culpar tanto, porque ele falou que não vem dele, né, já vem de o Rodrigo pergunta se o problema do São Paulo é só físico. Não, o problema desse jogo foi físico, né? Sim. Do jogo. Né? Até porque o São Paulo tem se acertado agora. Agora se acertou. Eu acho que com o Muricy, como já falei aqui, o São Paulo não cai mais e tem chances aí na Sul-Americana. O Thiago Andrade colocou aqui que só foi a gente falar mal do Hulk, que ele acabou de meter um golaço lá de direita, e aí ele põe uma observação. Eu não gosto do Hulk. Mas, né, queimamos a língua, pelo menos... Mas você mesmo falou que ele tá vindo gol, mas é verdade. Mas na seleção ele tem feito na seleção o Filipão não põe ele como atacante, põe ele como marcador, e aí não dá. Bom, vamos acelerar aqui a Sul-Americana. O Nacional de Medellín bateu o Bahia por 1-0, lá na Colômbia, dá pro Bahia buscar. O Bahia é estranho, né, Jorge? Ele ganha de uns jogos que você não pensa que ele vai ganhar, perde uns outros, jogo besta, e nessa toada ele não deve chegar a lugar nenhum. Talvez não caia no Brasileirão, mas, né... O Sport tomou 2-0 do Libertad lá no Defensores del Chaco, pra mim normal. Não fugiu da normalidade. Já tá ótimo o time da Série B, chegando nas oitavas de final. O foco do Sport é voltar pra Série A. Não é. E não tá fácil pra ele. Não tá fácil. O Coritiba, sim, decepcionou, perdeu pro Itagui, jogando no Couto Pereira, amigo. Aí ficou difícil. O técnico até caiu. Marquinhos Santos. Depois dessa mas é uma pena, essa ridículo, pancada. Né? É ridículo derrubar o técnico ou perder? Lógico, derrubar o técnico. Perder não? O Itagui. O cara fez um trabalho incrível nesse ano. Curitiba campeão paranaense. Teve várias sequências de vitórias no Campeonato Brasileiro. E derrubar o técnico dessa forma? Não dá, né? O Curitiba foi bem arcaico aí. Tudo bem que o gol que o Curitiba tomou também foi ridículo. A defesa foi uma mãe, né? Mas, desculpa, Hugo, eu acho que o Curitiba foi amadora em ter demitido o técnico e só tem feito um ótimo trabalho. Um que já está definido, Jorge, é o confronto LDU de Loja e o River Plate. O River meteu 2-0 em casa, tinha perdido por 2-1, já está classificado. O River no Monumental é complicado. Para as quartas. E aí, o River vai pegar um argentino nas quartas de final. Porque o Lanús tinha enfiado 4-0 na Universidade de Chile e perdeu de 1-0 na volta. Lanús e River Plate já é um confronto definido. Quem pode vir no último confronto aqui, que é o que falta? Já tinha jogado, né? O Vélez bateu aquele primeiro jogo na La Equidad por 2-1. E aí, nessa semana, a Ponte Preta pegou o Deportivo Pasto e meteu 2-0 jogando em casa. Fez o seu papel, hein, Jorge? Brasileirão, eu acho que já era para a Ponte Preta, mas está viva ainda na Copa Sul-Americana. Surpreendeu esse resultado, hein? Já imaginou a Ponte ganhando essa Sul-Americana? Vai para Libertadores e vai para a Série B, igual o Palmeiras foi esse ano. Já pensou? Para a Ponte Preta é espetacular, para o Palmeiras não. Não, mas acho que a Ponte não chega lá, não. Não.
dá. Até porque depois vem um Vélez pela frente. É muita pra Ponte. Mas se a Ponte tirar um Vélez Sarsfield, amigo, ela vai embalar. Né? Mas tudo bem, ela primeiro precisa passar do Deportivo Pasto. Vai que chegar lá e dar uma zebra. Mas legal, Ponte Preta se destacando bastante e tal. Entrou aqui o Nivaldo Fernandes falando: sou o vascaíno roxo e torcedor do Jaraguá Breakers, que é do Jaraguá do Sul. Nivaldão, grande abraço para você. Acho que é a primeira vez que você está com a gente aqui, Nivaldo Fernandes. A gente tem lá no Facebook também, facebook.com/programa Jogo Limpo. Curte lá a nossa fanpage, compartilha com seus amigos. Agora você vai sofrer pacas, hein? Torcedor do Vasco e roxo ainda. Esse resto de ano vai ser doído pra você, Nivaldão. Mas um grande abraço pra você. Vamos torcer pro Vasco te dar um alento aí nesse fim de ano. Mas se prepara que o coração vai bater forte aí, porque o Vasco não tá colaborando em nada, né? Esse é o grande detalhe. Ô Jorge, temos aqui na Série A, vou passar a rodada da Série A rapidamente também. Mas antes disso, algumas movimentações que podem ocorrer no futebol brasileiro, eu vou querer que você vá comentando. A primeira delas, Valdívia vai para o Flamengo em 2014? O que você acha disso e o que você está sabendo disso? Como se fosse semana passada, o Palmeiras, que era a melhor equipe do Brasil no momento, né? E o Valdívia é o seu grande craque, né? Assim, na teoria, né? Eu acho que o Flamengo tá de brincadeira, né? O Flamengo que... Eu estava aqui até admirando no começo do ano, a nova direção, apostando em coisas mais baixas, pensando apenas em pagar as suas dívidas para depois reerguer essa nação que é o Flamengo. Depois só fez porcaria, contratou André Santos, contratou Mano Menezes e agora quer o Valdívia. Meu, o Flamengo tem que abrir o olho, né? Tem que pensar objetivamente. Não adianta querer pensar em Valdívia agora. E o Valdívia, eu acho que o Valdívia, na boa, não vai sair do Palmeiras agora. Olha, eu não sei se foi frase do Valdívia, mas eu vi por aí que ele disse assim: Série B 2 anos seguidos eu não quero. Eu não sei se ele falou mesmo ou se foi uma sacanagem da galera. Porque o Flamengo tá no bico do corvo também. Se ele tomar pau nessa rodada, ele vai. Hugo, o CBF sempre vai proteger o Flamengo, né? Eu falo aqui desde quando começou o Jogo Limpo. O Flamengo há anos que não faz absolutamente nada pelo futebol brasileiro e para ele próprio, né? O Flamengo só se prejudica. E o grande castigo do Flamengo, que eu não sei se eu vou estar vivo para ver isso, é o Flamengo rebaixado. Mas a CBF sempre ajuda o Flamengo e é complicado. Frederico Augusto falou que é um grande erro contratar o Flamengo. Contratar o Valdívia. Lógico. Contratar o Flamengo não, contratar o Valdívia. Bom, esse é um ponto. O outro ponto, Jorge, saiu nessa semana que o São Paulo fez uma proposta do Zé Roberto, do Grêmio, e que ele gostou, até porque ele está na reserva lá do time do Renato Gaúcho. Além do Zé Roberto, também foi dito que o Diego Cavalieri pode vir para o Morumbi para assumir o lugar de Rogério Ceni o ano que vem, que deve parar mesmo. Vai parar, né? Independente de o São Paulo ganhar todos os jogos até o final do ano, ele para. E esses dois nomes no São Paulo, o que você sabe de verdade quanto a isso? E se realmente, se vierem, seriam boas São excelentes nomes. Mas São Paulo vai ter que arcar com um bom dinheiro, hein? Não vai ser fácil tirar os dois dos seus equipes. O Cavalieri, Jorge, eu fiquei sabendo o seguinte: a gloriosa patrocinador do Fluminense vai puxar o carro, né? Vai embora. Aí não vai ter verba para todo mundo. Pode ser que por esse motivo o Fluminense vai precisar se desfazer de alguns jogadores também. E o Cavalieri, como você disse aí, não deve ganhar pouco. Então não ganha pouco não. Seria um nome para substituir Rogério Ceni, claro. Jorge? É goleiro de seleção, eu acho que para o São Paulo seria muito bom a contratação dele. E a gente falou da contusão do Ronaldinho Gaúcho agora há pouco, né? Para detalhar um pouco melhor essa situação, o Ronaldinho pode ser que não jogue mais a contusão na coxa, no adutor. Mais esse ano, hein? Pode não jogar nenhum Mundial, né? Pelo o Atlético. Tá fora, né? Qual o peso da ausência do Ronaldinho pro Atlético no Brasileiro e no Mundial, Jorge? Acabou, né, Hugo? Eu acho que o Ronaldinho, até para o marketing, ia ser importantíssimo para o Mundial, né? Ele já foi melhor do mundo 2 vezes, né? Então, até para o marketing do Atlético, ele lá seria espetacular. E ele fora, o Atlético totalmente vai ficar acéfalo, né, no meio campo. Já perdeu muito com o Bernard, ainda sem ele, o Atlético não terá nenhuma chance no Mundial. E o brasileiro vai ficar sem chance nenhuma mesmo, Jorge? Eu acho que não. Na minha opinião, se o Ronaldinho não jogar, o Bayern vai pintar. Se for o Bayern, né? Mas provavelmente vai ser, lógico, vai ser o Bayern. Vai pintar e bordar na final do Mundial. Vamos ver aí. O Galo tem que abrir o olho, né? O Pedro colocou, sem Ronaldinho, acho que o Atlético corre o risco até de cair no Brasileirão.
Não vejo isso, não. Thiago Andrade colocou uma baita bobagem contratar o Zé Roberto. Já deu o que tinha que dar. Quanto ao Diego, seria uma ótima contratação para os dois do São Paulo que a gente falou aqui. O Adriano Santos colocou aquele massagista que tirou o gol e ainda defendeu o rebote. Já dá para contratar e botar no lugar do Rogério Ceni, da Série C lá, que eu esqueci o time agora, mas bem lembrado. A gente vai falar da rodada, dessa rodada um pouco rapidamente, Tá porque certo. o programa está perto do fim. Mas antes, só um detalhe, Jorge. Atlético de Madrid 1, Real Madrid 0, no Santiago Bernabéu, fim do primeiro tempo. Que clássico. Hein? Gol de Diego Costa. Tá vendo? Olha o Diego Costa aí. Perfeito. Vai vestir a 9 da Espanha ou a 9 do Brasil? Vamos torcer para que vista o Brasil, né, Hugo? Porque eu acho ele um ótimo atacante. Eu acho ele muito objetivo, né? Melhor que o Hulk? Melhor que o Hulk. Que Nessa o atual Jô? fase. Aí tem que analisar, né? Aí já tem uma certa qualidade aí. Mas o Diego Costa, Que o Fred, na atual fase, tá melhor que o Fred. o Luiz Fabiano, que você elogiou agora há pouco. Tá no mesmo nível. O Luiz Fabiano ainda tem uma pequena chance, Jorge, de repente, Não tem. na hora do vamos ver, já que tá fazendo gol. A cabeça dele não deixa mais. O Felipão é bem é bem severo nesse sentido, né? Mesmo se tiver fazendo gol igual ele tá aí, Não vai. você acha que não? Depende, né? Se ele começar a voltar para fazer gol, Por exemplo, o Fred é um caso a se sumiu. pensar, mas a cabeça do Luiz Fabiano, explosiva, é que vai tirar ele da seleção, na minha opinião. Ele é bem melhor que o Jô, viu? Na minha visão. Quando ele quer, né? Não, sim, mas o Jô tá jogando Bola alguma por coisa, bola, mas não, o bola Jô por bola, levou isso a não tem carreira mais. inteira pra fazer gol agora, né? Vamos estar certo. O Pedro colocou, meu medo é o Jô ser o 9 do Brasil na Copa. O Pedro tá pensando comigo aqui, eu também tô com esse Não, o medo. Pedro não aqui. gosta, né? Não, ele tem visão. Tá certo. Ele tem visão. Vamos passar a rodada do Brasileirão? Vambora. E aí, como a gente não vai conseguir analisar todos os jogos, eu vou querer que você escolha uns 2 jogos para fazer um destaque aqui, uma análise, Jorge. Mas a rodada vai ter Goiás e Fluminense no Serra Dourada, Náutico e Coritiba no Arena Pernambuco, Botafogo e Ponte no Maracanã. Isso tudo hoje. Amanhã, Flamengo e Criciúma no Maracanã, na briga direta para entrar no Z4. Flamengo 27 pontos, Criciúma 25. Se porventura o Criciúma vencer, que eu acho pouco provável, ele derruba o Flamengo para a zona. Bahia e Vasco também jogam amanhã. O Bahia está tranquilo, 31 pontos. O Vasco está na zona com 24. Portuguesa e Corinthians. Portuguesa que saiu do rebaixamento foi para 28 pontos. Corinthians tem 31. Pode empatar com o Corinthians, a Portuguesa, caso ela vença. Internacional e Cruzeiro. Atlético Mineiro e Santos no Independência. E Atlético Paranaense recebe o Vitória do Dorival de Brito. E o São Paulo recebe o Grêmio no Morumbi. São os jogos desse final de semana. Quais os jogos mais importantes e mais chave para essa rodada, Jorge? Só salientando aí Corinthians e Portuguesa em Campo Grande. O jogo foi pro Morenão. Morenão. Às 4 da tarde, às 3 em Mato Grosso. Vocês vão sofrer, num solzinho. Não vão sofrer não, hein? 40 graus na cabeça. Vai ser bonito. Minha nossa. Então, Hugo, eu vejo que um clássico, né? O que já decidiu o Campeonato Brasileiro, né? Inter e Cruzeiro. Mesmo nessa fase do Inter meio complicada, hein? Porque pode tirar pontos do Cruzeiro, Hugo. Pode tirar pontos do líder, né? Eu acredito que o Inter pode aprontar. Tem time para isso, né? O Cruzeiro não venceu o Corinthians, né? No Pacaembu, onde era amplo favorito, né? Um 0x0 bem inútil, mas só deu o Cruzeiro. Né? E venhamos e convenhamos, só deu o Cruzeiro. Tanto é que o destaque foi o Cássio. Só deu o Cássio. O Cássio é o grande jogador da partida, né? Jogou muita bola. O pior é que o Cássio venceu no melhor do coisa uns 4 jogos seguidos, né? Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Com certeza. E amanhã Romarinho vai jogar, né? Danilo foi pro banco, Pato foi pro banco. Foi pro banco. Não, mas a Lusa... A Lusa tem alguns desfalques, eu não lembro agora ali, né? quais são. Mas a Portuguesa, com todos os titulares, pra mim, ela ia ser favorita nesse jogo de amanhã. Pelo que tá jogando hoje, a Portuguesa tá jogando mais bola que o Corinthians. Tá na hora do Corinthians encantar, Hugo. E pode ser que seja agora. Porque o Corinthians vai ficar vários jogos fora, né, Hugo? Vai jogar em Mogi, né? Sim. Então, tanto o Corinthians como o Vasco vão sofrer muito sobre isso. E o Vasco, que hora errada pro Vasco ter isso, né? Não vai ter o apoio da sua torcida, vai ser complicado. Né? Mas com o apoio foi lá em São Januário, perdeu pro São Paulo, tá ganhando ninguém.
Tá complicado. Tá difícil pro Vasco. Eu acho que o Inter vai aprontar pro Cruzeiro, Hugo, amanhã. Tá certo. Agora, você apostando no Inter, eu vou aproveitar o gancho do Inter, né? Isso Porque aí. aqui a gente é inteligente pra cacete Opa! Com certeza. Seguinte, a gente já avisou no Facebook, você que tá em casa também tá vendo o nosso chat, tá vendo nossa fanpage e tal. Deixa eu melhorar ela aqui. Melhora aí, porque eu embolei a tá camisa nela. aqui, aí ficou zoado. Tá aqui a camisa do Inter. Agora ficou bonita. Opa! É o seguinte, você tá vendo a camisa aí, a gente vai fazer uma promoção. Você anota nosso e-mail, jogolimpo@altv.com.br. Repetindo para você, jogolimpo@altv.com.br. Aí você vai mandar um e-mail pra gente, no assunto vai estar escrito assim, promoção camisa do Internacional. Você vai mandar lá. É o seguinte, o primeiro que mandar, respondendo a pergunta que eu vou dizer agora, com a resposta certa, obviamente, vai ganhar essa camiseta do Inter aqui. Original, tudo certinho, etiqueta pra dentro e tal, enfim. Essa bela camisa do Internacional. E a pergunta é o seguinte, é uma pergunta cômica, é um fato engraçado, porém marcante na história do Internacional e de um dos seus maiores ídolos. Perdão. Isso aí. Tossi, mas o cara foi ídolo, é porque tossi mesmo. Foi mesmo. Não foi pra sacanear, não. Você vai ter que me dizer qual é o jogador, o grande craque do Inter, que soltou uma frase emblemática no momento que o Internacional foi fazer um jogo contra o Paysandu. Ele disse o seguinte: tenho o maior orgulho de jogar na terra onde Jesus nasceu. O Paysandu de Belém, do Pará. O jogador falou: tenho o maior orgulho de jogar na terra em que Jesus nasceu. O internauta que mandar... O internauta que mandar para jogolimpo@altv.com.br a resposta com o nome do jogador ganha a camisa do Inter. Semana que vem a gente informa aqui ao vivo o nome do ganhador. Ô Jorge, para fechar o programa, como a gente já está aqui 6 horas da tarde, vamos lá. Suas considerações finais desse Jogo Limpo de hoje. Olha, minhas considerações finais, Hugo, hoje vai para o Bernardinho, do vôlei, eu dou palmas para ele, parabéns para o Bernardinho, com a atitude do protesto que ele fez sobre a Superliga, né? Desse regulamento ridículo de 21 pontos agora apenas por 7, né? Que o Mundial, a Olimpíada não vai mudar, vai continuar 25. E por capricho da emissora que tem os direitos da Superliga para não deteriorar a sua grade, a sua sagrada grade de programação, mudou aí, fez esse pedido para que os pontos mudassem para 21 pontos. E o Bernardinho falou um monte da emissora sobre isso, né? Tá de parabéns, essa atitude é louvável, porque não dá, né? Isso só prejudica o esporte, só prejudica os jogadores, né? De não ter o costume de jogar do modo totalmente diferente do que ele sabe, do que ele pode, né? E não pode, por capricho de emissora, ficar fazendo essas coisas, né? Então o Fernandinho tá de parabéns. É o meu ponto positivo sobre isso nessa semana. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos, né? O chat, como falou, bombou, tem que bombar sempre. O Face também adicione a gente aí. E semana que vem estamos de volta. Um grande abraço. Tá certo. Agradecer também a todos. Agradecer primeiro o Sérgio, que tá ali no Twitter dando aquele apoio, como todos os sábados acontece. O Rodrigo, o Pedro, o Augusto, o Adriano, o Thiago e todos os outros que participaram colocando opiniões tanto no nosso chat quanto na nossa fanpage. Um super abração para vocês. Participem da promoção, mande aí o e-mail, que mandar primeiro com a resposta certa vai ganhar essa camisa do Inter. E já temos mais 2 camisas embaladas para promoções. Então fica ligado, indica o Jogo Limpo para seus amigos, a fanpage no Facebook. Enfim, um grande abraço a todos. Até o próximo sábado, às 5 da tarde aqui na UTV. Na sequência agora, você não sai daí não. Tem mais esporte aqui na UTV com Kodama na rede. Um grande abração e até o próximo sábado.